Olá pessoal, sejam bem-vindos à primeira videoaula de NR23. Nesse daqui a gente vai ver a introdução e as consequências de um incêndio quando a gente não tem as prevenções necessárias ou as ações que a gente deveria ter para que isso não aconteça. Os incêndios, pessoal, eles acontecem de uma forma espontânea e nem sempre estamos preparados para eles. Às vezes, uma fonte de risco ela é muito alta e pode acontecer o que já é esperado, e outras simplesmente de pontos que a gente não tem a mínima ideia de que possa existir um incêndio. Uma tomada, um celular carregando, às vezes uma panela no fogo, um ferro ligado para passar uma roupa. Esses tipos de instalações, principalmente quando envolve energia ou quando envolve líquidos inflamáveis, quando envolvem elementos inflamáveis, podem gerar um incêndio que você não está preparado para poder combater. As ocorrências de incêndios que acontecem pelos corpos de bombeiros, eles têm um mapeamento que essas ocorrências, a prevenção é importantíssima, principalmente em empresas, indústrias, locais que têm muitas pessoas. Infelizmente, residências ainda estão muito vulneráveis porque não existe um extintor. Por exemplo, na sua casa não tem um extintor, na sua casa não tem um hidrante, a não ser que você mora no edifício, num prédio que obedeceu às normas regulamentadoras. Caso contrário, nós não temos esse tipo de instalação para poder lidar com essas ocorrências que acontecem, perfeito? Então, pessoal, o incêndio ele pode acontecer simplesmente de uma maneira inesperada. Uma tomada que não está funcionando corretamente, um celular que você deixou ali embaixo do seu travesseiro, conectado na tomada e você dormindo, isso daí acontece, pessoal. Um ferro de passar roupa, que às vezes sem querer eu deixei ligado e saí da minha casa. Um fogão com líquido inflamável, com óleo aí, para poder fazer a sua comida diária. Esses problemas acontecem. E principalmente em indústrias que têm máquinas e equipamentos grandes, que podem ter sérios problemas justamente pelo calor e pela fonte de materiais que esse incêndio pode abater, que esse incêndio pode se alimentar, perfeito? O Corpo de Bombeiros, nos levantamentos técnicos deles, eles descobriram que a prevenção ainda assim é a melhor maneira para poder lidar com esse incêndio. Prevenir, ter equipamentos, ter uma rede hidráulica, ter pessoas treinadas para poder combater qualquer princípio ou qualquer acidente envolvendo fogo, pois o mesmo tem uma cadeia de eventos avassaladora e eu posso provar para vocês. Edifício Joelma, caso clássico de estudo de combate a incêndio. Vamos ver um vídeo, esses trechos que eles trazem da época. Manhã de sexta-feira, dia 1º de fevereiro de 1974. O edifício Joelma, na capital paulista, é envolvido pelas chamas, resultando num espetáculo dantesco de proporções inusitadas. Há quase 2 anos, no dia 24 de fevereiro de 1972, diante do edifício Andraus, ainda pegando fogo, o então prefeito Figueiredo Ferraz dizia: o atual Código de Obras da cidade, código obsoleto, tem grande parcela de responsabilidade nesta tragédia. Logo começa a ação dos salvamentos pelos soldados do fogo. Mobilizam-se todos para uma rápida intervenção. Povo e autoridades sofrem a mesma estupefação. Para mais um capítulo de história heróica, tentando a salvação das criaturas, os bombeiros tentam o possível e o impossível, enquanto o incêndio mantém a capital paulista sob o medo do fogo. Em minutos apenas, as chamas crescem, avultam, assombram. O que acontece no edifício Joelma é que eles não obedeceram muitos critérios que hoje em dia são necessários justamente por causa do incêndio que ocorreu neste local. É o pior incêndio da história brasileira quando envolvem edifícios. Estudo de caso. Existem vários. Se vocês pesquisarem, vocês vão encontrar vários incêndios conforme a gente for passando para vocês. Lembrando, pessoal, que na plataforma tem esse link aí com o vídeo na íntegra, ainda assim da época, tá?
vocês vão achar muito interessante, porque ele realmente foi algo inesperado. E por que que aconteceu isso? Então vamos lá em 1974. Essas edificações, elas simplesmente não tinham escada de emergência. O Código de Obras da época não cobrava escadas de emergência. O Código de Obras da época foi muito, mas muito criticado por causa da falta de prevenção e combate a incêndio, que podemos ver no que resultou. Não só esse, mas outros que não tiveram muito renome, né? Ou que passaram batidos pela mídia. Mas esse prédio ele fica no centro de São Paulo, onde existem rádios, emissoras de TV, jornalistas. Então esse edifício aí, ele foi muito estudado. As ligações elétricas, principalmente, apontam que elas foram feitas por pessoas não certificadas e sem o treinamento adequado e também rapidamente para que o cronograma da obra pudesse ser entregue. Mais um ponto e mais um problema. Esse incêndio resultou 181 mortes e 300 feridos. Nas imagens vocês vão perceber que ele simplesmente tomou conta do prédio, pessoal. E é algo que até hoje é lembrado e mudou as normas e regulamentações para edificações e para indústrias e para combate a incêndio, não só de São Paulo, mas do Brasil. E não muito longe, infelizmente, ainda assim em 2013, aconteceu outro caso que também é estudado pela mídia, vocês podem ver, como esse vídeo aqui que a gente vai trazer para vocês. Eu acho que eu devo ter ficado uns, sei lá, uns 2 minutos tentando levantar. Pisaram onde? Nas mãos, até acredito que talvez esse meu dedo aqui deve ter quebrado. Porque na verdade depois queimou o tendão também, né? E daí acabei perdendo o movimento do dedo, mas eu lembro que eu tentava me apoiar e o pessoal pisava, mais nas pernas assim e nas mãos também. E eu acabava não conseguindo, porque quando eu conseguia mais ou menos ter um apoio, eu acabava perdendo. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre a Boate Kiss e, infelizmente, não obedeceu também algumas normas e regras de segurança. Só que dessa vez, pessoal, não era um edifício, era uma casa de show noturnos. E as pessoas que estavam lá dentro, elas não tinham a mínima noção de que as instalações não estavam preparadas para ter tanto público e para ter alguns shows que usavam, por exemplo, rojões, que usavam alguns materiais aí inflamáveis para poder fazer, né, parte do show, para poder ser um diferencial, e resultou na queima da espuma acústica da boate. Essa queima, o incêndio simplesmente teve um ganho de território muito rápido e ele em 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos já era o suficiente para poder incendiar uma sala inteira revestida nessas espumas acústicas, que é um material altamente inflamável. O local só existia uma entrada e uma saída, o que resultou em as pessoas só tendo um local para poder evacuar, para poder abandonar a área. E infelizmente, por uma falta de comunicação, vocês podem, se vocês pesquisarem, vocês vão saber, existem documentários, inclusive, da Boate Kiss, muito bem produzidos, muito bem feitos, onde eles explicam, detalhe por detalhe, que as instalações não estavam de acordo, os equipamentos de combate a incêndio não estavam com a sua manutenção em dia, não estavam com a sua carga extintora correta e não estavam bem posicionados. E as entradas e saídas de emergência, que no caso eram uma só, não tinha mais de uma, era apenas um local, uma rota, elas não suportaram tantas pessoas ao mesmo tempo, resultando em
pessoas caindo pelo caminho, né? Quedas, pessoas pisoteadas, enfim. A fumaça foi o grande vilão dessa história. Produzida pela espuma acústica, essa fumaça ficou altamente tóxica. E as pessoas que ainda assim conseguiram escapar do local tiveram problemas, e algumas ainda até hoje têm problemas respiratórios, justamente por causa dessa espuma tóxica no pulmão delas. Infelizmente, isso aconteceu e também virou mais um estudo de caso. Então, pessoal, lembrando que na plataforma vocês têm esse link aí disponíveis para vocês verem uma matéria também da época que a gente pegou muito interessante para vocês entenderem melhor a Boate Kiss. Sugiro a todos pesquisarem o máximo que vocês podem, porque essa introdução é para mostrar para vocês que quando o incêndio se inicia e nossos equipamentos de combate a incêndio não estão de acordo, eu não consigo ter a prevenção. E aí eu não consigo interromper uma cadeia de eventos, que é o que o incêndio causa. Ele causa uma cadeia de eventos, consumindo tudo que existe de inflamável pelo seu caminho, resultando nestes casos que nós mostramos para vocês. Lembrando que o link está aqui também na plataforma para vocês verem uma matéria da época, perfeito? Vocês podem aí pesquisar sobre o caso. Um incêndio de grandes proporções atingiu uma fábrica de uma famosa marca de chocolates. Ao vivo, a repórter Suzy Faria da TV Tribuna tem as informações. Ô Suzy, bom dia. O fogo já foi controlado por aí, minha amiga? Bom dia, Darlison. Sim, vocês vão ver agora o trabalho do Corpo de Bombeiros, que nesse momento tenta apagar o fogo de grandes proporções ali em cima, olha. Esse incêndio começou hoje de madrugada, entre 3 e 4 horas da manhã. O Corpo de Bombeiros foi acionado, já está aqui desde a madrugada, tentando conter as chamas que consumiram praticamente os 50 mil metros quadrados desta fábrica de chocolate, que fica aqui em Linhares, no bairro Canivete, a cerca de 120 quilômetros de Vitória. Mais de 10 carros-pipas deram várias voltas para tentar conter o fogo. Por sorte, meu amigo, nenhum funcionário foi ferido, ficou ferido nesta situação aqui. Esta fábrica foi adquirida em 2021, depois de 100 milhões de investimentos, passou a funcionar em 2022. E agora, olha só, era um importante centro de fabricação e distribuição de chocolate aqui dessa área. E praticamente toda a estrutura dessa fábrica, como vocês podem ver aí, ó, virou ferro retorcido por conta das chamas. O Corpo de Bombeiros tem 18 homens trabalhando e até agora, meu amigo, não conseguiu controlar totalmente as chamas que consomem isso daí. Há várias imagens que já circulam pelas redes sociais, mostrando inclusive internamente como os funcionários, quando chegaram para trabalhar, encontraram essa fábrica. Nós ainda não conseguimos chegar até o Corpo de Bombeiros para saber o que provavelmente pode ter causado tudo isso, qual teria sido a suspeita. Acreditamos que vai levar um tempinho, viu, para eles poderem determinar, até porque tem que se conversar com os funcionários para saber qual foi o foco inicial. Como eu disse, essa fábrica fica aqui em Linhares, fica a cerca de 120 quilômetros da capital Vitória, estava funcionando já há um ano, depois de 100 milhões de reais em investimentos aqui. Não tão distante, existem diversos exemplos que a gente pode passar aqui para vocês, que a prevenção é a melhor maneira. Caso contrário, mais um caso que existe para vocês estudarem. A fábrica da Cacau Show. Lembrando que também esse link vai estar disponível para vocês consultarem na plataforma. Onde que também é um incêndio que é muito recente e muito avassalador, principalmente porque as instalações inteiras foram consumidas pelas chamas. Ok, pessoal? Provando para a gente que realmente a prevenção é a melhor maneira. Tá? Poderia aqui citar para vocês milhares de exemplos, como a importância da NR23, primeiramente salvar vidas, é o mais precioso de todos os objetivos, salvar vidas. Segundo, pessoal, nós temos que se importar com ela porque o nosso edifício, a nossa residência, a nossa empresa, né, o nosso material, ele também é importante, porque caso a prevenção não haja, ele vai ser consumido, aumentando ainda mais esse incêndio. O terceiro, vamos se atentar também às pessoas treinadas para poder combater esse incêndio. E nós vamos aprender aqui também. Não adianta eu ter equipamentos se eu não tenho pessoas que não sabem usá-los corretamente.
Quarto, pessoal, importantíssimo que vocês saibam que existem planos de abandono, nós também vamos ver isso daqui, planos de abandono de área, abandonos em geral, saída de emergência, né? Estruturas que permitem com que esse abandono, com que as pessoas se retirem caso a prevenção não seja suficiente para poder parar o incêndio, parar a cadeia de eventos. E quinto, é uma norma regulamentadora, temos que obedecê-la, faz parte do Ministério do Trabalho e do Emprego, onde nós precisamos cumprir. Sua empresa, a sua edificação, aí, o seu prédio residencial, ele também sofre as penalidades caso elas não estejam de acordo com a NR23. Pessoal, chegamos ao final da nossa aula de introdução para a NR23. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.